Olá, o meu nome é Bruno Romeira, sou investigador no Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, em Braga. Fiz o meu doutoramento na Universidade do Algarve e depois fiz o meu pós-doc na Universidade de Otava. E depois tive uma bolsa Marie Curie e regressei à Europa e trabalhei na Universidade de Eindhoven. Okay. Olá Bruno, eu chamo Daniel, sou natural de Braga, estudei cá na Universidade do Minho, na Escola de Medicina, sou médico, também fiz o doutoramento na Escola de Medicina numa parceria com a Universidade Thomas Jefferson, nos Estados Unidos. O meu doutoramento foi em Neurociências e neste momento estou a fazer o internato de Psiquiatria no Hospital de Leiria, embora estou lá a viver, a trabalhar, mas mantenho a minha ligação cá a Braga. Quais são os principais desafios ao nível da saúde mental que enfrentamos atualmente? Não sei se um dos principais problemas a nível da saúde mental também é um pouco uma falta se calhar alguma falta de comunicação. Não só comunicação de quem tem os problemas de saúde mental, mas falar sobre o tema, haver uma educação que começa na infância sobre as questões da saúde mental. Atualmente, os principais problemas em concreto, eu acho que é a falta de psicoeducação, portanto, educação para a saúde mental e o estigma. Sim. O estigma sobre o assunto. É algo que se vai desfazendo, as pessoas vão começando a falar cada vez mais. Há celebridades, desportistas que vêm a público dizer que têm problemas de saúde mental e isso ajuda a que o tema fique um bocadinho menos tabu, mas a verdade é que ainda há muito estigma e muitos preconceitos e muitas ideias erradas sobre a doença mental propriamente dita e sobre a saúde mental. Muito interessante. O que nos torna humanos. Eu não sei se quer responder a isso. Isso é uma pergunta muito difícil. Eu acho muito interessante a forma como nós, mesmo com a tecnologia, achamos forma de conseguir socializar em grupos cada vez maiores e cada vez maiores e cada vez maiores e mantermos um certo contacto entre essas diferentes sociedades de diferentes tamanhos. Por acaso, há pouco tempo eu estava a ler um livro em que falava exatamente disso, a forma como os cérebros humanos, de certa forma, estão sincronizados entre si, sem estarem necessariamente ligados, mas existe uma ligação entre cérebros. Isso é muito interessante, eu também já li algo sobre isso. Essa sincronização entre cérebros que nos faz, mesmo duas pessoas terem empatia, por exemplo, e sem realmente percebermos porque é que existe essa empatia, essa sincronização que nós agora estamos a tentar fazê-la cada vez. Mas essa ideia é muito interessante. Vou-me socorrer de um humorista, do Ricardo Araújo Pereira, que tem um livro, tem vários até, mas tem um livro muito interessante sobre o riso. Eu não sei se é o que nos torna humanos, mas acho que é aquilo que se calhar nos diferencia, que é a capacidade de rir. E a capacidade de ter humor. Porque nós podemos rir e perceber porque é que estamos a rir, percebermos uma piada e a lógica por trás da piada. Mas também podemos rir de coisas que não têm lógica nenhuma, do absurdo. Até pode-se dizer que, se calhar, levado ao extremo, a maior gargalhada que se pode dar é o absurdo da existência humana, não é? Para tanta coisa, no fim, vai acabar. Parece uma piada cósmica. No fundo, também revela uma autoconsciência de existência e de finitude que eu desconheço ou não me parece que existam noutros seres vivos, pelo menos até aqueles mais próximos, os primatas. Sim, é sabido que eles brincam e conseguem socializar brincando,
acho que conseguem simular, ter emoções semelhantes à do riso, mas entender porque é que riem e porque é que aquilo significa para a sua própria existência, não. Os humanos conseguem fazer isso. Isto é tema de filosofia já desde que existe a humanidade. Por isso não vamos ter agora nós que vamos descobrir a pólvora. Se fosse para a minha crença científica, eu diria que é o nosso cérebro. A complexidade do nosso cérebro. Sim, sendo ainda mais... se quiser aprofundar isso, dizer que é o nosso património genético. Pronto, é o património genético. Ficamos assim. Ok. Isto é interessante. Uma máquina pode sentir emoções? Eu não conheço, obviamente, não estou tão por dentro da ponta da tecnologia da inteligência artificial como tu, mas do que eu conheço do funcionamento das emoções e como nós as processamos, eu diria que não. Pelo menos neste momento. Não sei se no futuro muito longínquo se pode talvez simular aquilo que seria uma emoção humana num computador, num sistema informático ou de inteligência artificial. E eu acho que não se consegue por uma razão que não tem só a ver com o nosso cérebro, porque nós sentimos as emoções no corpo. A emoção é, por definição, e se quisermos ser técnicos, é uma reação fisiológica, orgânica, espontânea a alguma coisa. A alguém, a alguma coisa, um acontecimento. Que nos faz sentir coisas e essas coisas que nós sentimos, essas emoções, lá está. A linguagem depois aqui também é um bocadinho escorregadia, mas isso que nós sentimos, por exemplo, sentimos medo, sentimos palpitações, ficamos amedrontados. Isso que nós sentimos tem uma leitura a nível de consciência e a nível daquilo que nós somos muito complexa. Porque o mesmo acontecimento pode despertar emoções diferentes em diferentes pessoas. E, embora a reação corporal possa ser parecida, a leitura que as pessoas fazem disso depois é diferente. Quando nós dizemos sentir emoções, eu suponho que estamos a falar no que significado é que nós lhes atribuímos. E para isso é preciso uma história pessoal e uma visão mais complexa da nossa própria realidade e da realidade dos outros, que eu não sei se alguma máquina consegue reproduzir. Se a pergunta é sobre o dia 2, é claramente não. É claramente não. Se algum dia poderá sentir emoções, é mesmo uma discussão quase filosófica. Eu sei pouco sobre as emoções, mas eventualmente estão associadas também ao processamento do cérebro e de toda a biologia que nos constitui, não é? Sim, sim. E daquilo que nós conhecemos do cérebro, o processamento é fantástico e permite-nos mesmo emular situações que nós não vivemos e daí recriar aquilo que se calhar nós associamos a emoções, não sei. Recriar isso numa máquina parece ser uma tarefa imensamente complicada e não sei se alguma vez conseguiremos atingir isso. Por que não? Talvez não sejam emoções semelhantes àquelas que nós sentimos. Pois, se calhar, um simulacro de emoção. Mas por que não? Porque não? Poderá ser algum tipo de emoção muito básica. Esse é o nosso grande próximo desafio que nós estamos a tentar entrar nessa área, que é poder ter interfaces, não é? Máquina-cérebro, com dispositivos que tenham alguma semelhança com o processamento do cérebro. Mas, porque agora já existem, né, interfaces em que é possível recolher informação das sinapses do cérebro, simular isso no computador. Não é? O Elon Musk, né, a empresa do Elon Musk, é uma das mais famosas. Mas o hardware não tem nada a ver com o funcionamento do cérebro. Não é? Como vês o futuro da inteligência artificial?
Posso dizer já? Não faço ideia. Eu já respondi. Bom, temos estado a falar sobre se conseguimos reproduzir emoções, etc. Parece que um dos caminhos da inteligência artificial é tentar simular tudo o que um ser humano faz, não é? Mas não sei se esse é o futuro da inteligência artificial. A forma que eu vejo a inteligência artificial é que nos tem dado uma forma de progredir na tecnologia que nós, se calhar, não pensaríamos que fosse possível. Desse ponto de vista, parece que nos está a dar assim um boost de energia, de avançar cada vez mais rapidamente na tecnologia. E de ajudar nós humanos a seres autossustentáveis neste planeta, algo desse género. Mas eu vejo muito o caminho da inteligência artificial combinado com a biologia humana. Vejo isso a acontecer. Ver uma aproximação cada vez maior da... Vejo a tentar arranjar sinergias de como a inteligência artificial pode interagir com a biologia humana e ajudar-nos a resolver problemas, seja do funcionamento dos nossos órgãos, seja do nosso cérebro, seja... Isso é um futuro que eu acho muito interessante progredir, embora haja também desafios éticos, se calhar, sobre este tema. Mas, em última análise, é uma tecnologia que temos de aprender a viver com ela. Olha, a contemplação é importante na tua vida pessoal e no teu processo de trabalho? Por exemplo, ler literatura, boa literatura, por exemplo, Dostoiévski ou assim, ou qualquer tipo de livro, na verdade, ajuda-nos a perceber como é que alguém pensa, porque nós conseguimos pôr dentro da cabeça de uma personagem, porque vemos o que ele está, nós lemos o que ele está a pensar e o que é que ele sente. Se formos a falar de cinema, por exemplo, nós conseguimos ver em imagens como é que as pessoas reagem, conseguimos ter uma perspectiva mais, na terceira pessoa, mais objetiva. E juntando isto tudo, conseguimos ter ou pelo menos tentar ter uma visão mais completa, no meu caso, dos meus doentes ou de quem me vem pedir ajuda, do ponto de vista psiquiátrico. Na vida pessoal, como é óbvio, a contemplação é importante, não é? Porque lá está, permite também este crescimento, de ir apreciando o que é que está para lá da... Uma coisa é olhar para um quadro, outra coisa é ver o quadro, não é? E contemplar o quadro e perceber, sei lá, isto transmite-me qualquer coisa, o quê, porquê, o que é que isto acrescenta, e por aí fora. Por isso... sim, é importante. Contemplação, para resumir, a contemplação é importante na vida pessoal e no trabalho. Que papel consideras que a cultura pode ter ao nível da saúde mental? Tem um papel fundamental. A saúde mental não é só o que se faz no gabinete dos psicólogos, dos psiquiatras e dos terapeutas e isso não acaba aí. A saúde mental está em tudo. E a cultura tem um papel fundamental. Tem um papel fundamental em mostrar, não sei se desfazer, mas pelo menos de tirar do tabu, de combater o estigma de uma forma criativa, de uma forma diferente, de uma forma que as pessoas consigam entender do que é que se trata quando falamos de saúde mental. E a cultura tem uma função educativa por excelência. Lá está, voltamos à questão da educação, que eu acho que é uma questão essencial nestes temas. Mas, para além de que a cultura não é só produzir coisas novas, não é? É, sobretudo, um questionar constante sobre a situação em que estamos, seja a situação social, económica, cultural, artística, científica. E como tal, a cultura tem um papel fundamental não vou dizer que vai fazer tudo sozinha, porque não vai,
mas se não houver uma cultura que esteja disposta e se isto não for cultivado, debater ou falar destes temas, que nós estamos a fazer agora, por exemplo, acho que não se vai longe. Por isso, sim, a cultura acho que é essencial à Eu saúde mental. concordo plenamente. Até eu não mencionei, mas fui músico em part-time a determinada interessante. altura e de E o que é que facto tocavas? a guitarra e de facto a música transporta-nos para um estado de tranquilidade e tem um impacto nas pessoas que pronto, parece que nos esquecemos de muita coisa e ajuda-nos em muitos aspectos, na concentração e a educação para a música, por exemplo, é muito importante porque ajuda imenso. Olha, se calhar é isso que nos torna humanos, sabes? É conseguir apreciar música. Também, Porque eu não conheço, nem nunca conheci, nem nunca ouvi falar de ninguém que não gostasse de música. Eu estou a desviar um bocado a questão, mas agora que falaste nisso, veio-me isso à ideia de que tem um impacto toda a nas gente pessoas, gosta de não é? música. Tem aquele sim, som. Sim, é uma coisa inerente, não é? Que já está lá dentro. É inacreditável, sim. É muito interessante. E talvez isso nos ajude também a perceber como tratar a saúde mental. E acho que há tratamentos, inclusive, muito interessantes que pessoas com doenças degenerativas já em idade avançada a tocar música que reconhecem, e de repente as pessoas... Sim. E voltando à questão, acho que a cultura sim, desempenha aqui um papel essencial, nem que seja de ligação entre as pessoas, não é? Sim. Ok, pronto, chegamos ao fim das perguntas, não é? Daniel, Bruno, foi um gosto. Igualmente, foi um prazer enorme, aprendi muita coisa e pronto, obrigado. Obrigado. E boa sorte com os teus projetos. Boa sorte. Para ti também. Obrigado, espero que nos voltemos a encontrar.